Gente, vamos lá. Ó, eu vou citar uns pontos para vocês aqui, beleza? E aí a gente vai trabalhando em cima disso, tranquilo? Eu vou falar de novo, aí depois eu trato de outro assunto e a gente vai ouvindo aqui, tá? Espero que vocês acompanhem tudo que eu disser para aplicar certinho isso aqui na hora que precisar, beleza? Bom, com relação à advocacia e as situações que nós podemos ter, tá? Um advogado ele pode fazer reclamação verbal, alguém pode fazer reclamação verbal nos órgãos do Poder Judiciário, tá? Uma coisa meio óbvia, mas isso é possível. Uma coisa importante que nós sabemos também é quando você vai constituir uma sociedade de advogados, uma sociedade não de advogados, né? Por exemplo, uma sociedade anônima, uma comandita simples, comandita por ações, essas sociedades elas têm um estatuto ou um contrato social. E esse estatuto ou contrato social, ele tem que ser assinado, e assinado por um advogado, certo? O advogado tem que vir aqui, ó, assinar, correto? Ele tem que assinar. Acontece que esse cara que for assinar não pode ser o mesmo que trabalha na junta comercial que vai dar validade para esse ato que foi assinado. Você concorda? Que não tem um cabimento um negócio desse. Você tem aqui um estatuto, um contrato que um advogado vai assinar para verificar a validade do contrato. Esse mesmo advogado que trabalha aqui não pode ser o advogado que vai trabalhar aqui para dar validade ou não a ela. A junta comercial é fácil de você decorar. O que talvez é difícil é que fora a junta comercial, você também, se estiver trabalhando em qualquer dos órgãos da administração pública, direta ou indireta, consequentemente, né, no mesmo estado da federação, aí você também não pode ser o cara que assina o documento aqui. Então, se você está no estado de São Paulo e trabalha em algum dos órgãos da administração pública que esteja vinculado ao estado de São Paulo, você não pode assinar o estatuto ou o contrato social dessa empresa aqui, beleza? Não pode. Aí, ó, o que eu quero que vocês façam? Conforme eu for falando desses assuntos, um tema ou outro, dá uma anotadinha, o pedaço que você não souber, você anota para me perguntar depois, beleza? Ah, tal pedacinho eu não entendi? Ah, parte de contrato que advogado assina. Você pega e anota, parte de contrato que advogado assina, para você tentar depois pesquisar e perguntar para mim. Uma exceção, existem as microempresas e as empresas de pequeno porte. Essas duas aqui, elas têm vários benefícios, né, que a gente aprendeu, por exemplo. Um deles é o fato de empatar numa licitação até 10% da proposta. Se ela oferecer a mais, ela ainda assim tem benefício, né? Ela ainda assim tem o benefício do empate. Outra coisa é que a microempresa e a empresa de pequeno porte não precisa dessa assinatura aqui. Então, dessa assinatura de porte não precisam, beleza? Bom, isso é legal. Então vamos lá. Outro assunto. Os procuradores, nós mencionamos sobre procuradores, né? Eu falei aqui que os procuradores, eles não podem advogar nem a pau, tá? Procurador do município, procurador do estado, ele é o advogado do município e ele é o advogado do estado. Ele é advogado do município e do estado. Só que ele não pode advogar sozinho, ele tem uma incompatibilidade total. Ele não pode advogar sozinho. Outra coisa é o seguinte, ele tem que ter OAB. O procurador do estado, do município, o procurador federal, ele tem que ter OAB. Para o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, ele tem que ter OAB. Então não basta que ele passou no concurso público para ser advogado de Rio Preto, de Santa Fé, de Votuporanga, não importa, ele vai ter que ter OAB, ele não pode perder OAB. E outra coisa, né, ele vai ser um advogado que vai trabalhar para o município, para o estado, mas ele não pode advogar para ele mesmo, tipo, ele não pode fazer inventário, não pode fazer nada disso. Isso de acordo, né, com o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. É claro que existem coisas diferentes nos municípios por aí. Certo? Às vezes existe um município, sei lá onde, que permite que o cara advogue. Eu acho que Votuporanga permite que o cara advogue. Tá? Mas para nós a regra total é o quê? É isso aqui, ó. Procuradores de estados e de municípios, eles não podem advogar. Beleza? Particularmente não podem advogar. Bom, então tecnicamente eles são incompatíveis com o exercício da advocacia. Olha que coisa interessante, tá? Procuradores dos estados e municípios são advogados, mas eles são incompatíveis com o exercício da advocacia se for para eles mesmos. Tá? Isso é bem importante. Outra coisa, para que nós tenhamos a presença de um representante da OAB, é interessante que nós tenhamos cometido um crime no exercício das funções. Se você estiver vendendo droga na cadeia, tá, você não vai ter um representante da OAB, tá? Você não terá um representante da OAB. Então, eu vou ligar um ar só para poder circular o ar aqui dentro, tá? Eu sei que está frio, se ficar muito frio, vocês só para poder circular o ar. Só para que o ar circule. Representante da OAB, só se você cometer um crime no exercício das funções. Caso você cometa algum crime que não esteja no exercício da função, não tem que ter representante da OAB. Basta uma mera comunicação ao órgão respectivo para que eles, né, tenham ciência de que existe um advogado que cometeu um crime, mas que não cometeu um crime no exercício da função. Se o advogado cometeu um crime no exercício da função, para que o flagrante seja legal, tem que ter um representante da OAB. Se não tiver, nós temos uma ilegalidade no flagrante. Beleza?
Uma coisa que a gente vai ver na nossa prova, gente, vocês não podem errar nem a pau, é sobre subestabelecimento com e sem reserva de poderes, tá? Subestabelecimento é passar, quem subestabelece, tá? Subestabelece é passar para outro cuidar. Tem o subestabelecimento com reserva de poderes e o sem reserva de poderes. Sem reserva, você passa para outra parte e nunca mais quer olhar na sua vida, tá? Nunca mais na sua vida você quer olhar para essa porcaria aqui. Tá, você passou, tanto é que se uma pessoa subestabelece sem reserva de poderes para você, ela inclusive comunicou ao próprio cliente de que ela não quer mais cuidar do processo. E você não precisa nem de procuração. Então o subestabelecimento sem reserva é também sem procuração, tá? Sem procuração. Eu espero que, caso você não entenda, pessoal, anota aí. Parte do subestabelecimento não entendi, tá? Subestabelecimento sem reserva de poderes é sem procuração, que é diferente da renúncia, né? Na renúncia, se o advogado não quiser mais cuidar, imagina que você não queira mais cuidar de um processo. Você quer passar ele para mim, mas você não quer subestabelecer. Você renuncia, fala, cuida aí, se você quiser. Se você fez a renúncia, aí eu preciso que o cliente assine uma procuração para que eu realmente tenha poderes, que eu seja o patrono da causa. O caso ídico, eu preciso que ele assine uma procuração. Na renúncia, eu cuido por 10 dias e preciso, né, da procuração. Então, é não prescindível a procuração na renúncia. Na renúncia é não prescindível, ou seja, é imprescindível a procuração na renúncia. Uma coisa importante, o subestabelecido, na situação de com reserva de poderes, ele cobra honorários sucumbenciais? Não. Não cobra, gente. Ah, Rafael, eu não consegui entender. Você tem que lembrar, meu irmão, o que é subestabelecimento com reserva de poder. Tem um cara que tem um escritório com 1000 advogados. Ele não consegue fazer tudo sozinho. Então, ele deixa um pouco de alguns advogados vindo nas audiências, o outro faz recurso, o outro cuida de perícia. Um advogado é dono do escritório inteiro e os quê? Os outros, ele paga. Eu pago salário para cá, salário. Ou se não, eu não pago esses salários. Mas eu simplesmente... Ô, mulher, você não quer fazer outra coisa para mim? Ah, quero sim, Rafa. Tô aqui, ó, subestabelecimento com reserva de poderes. Vai lá e faz isso. Ué, Rafael, mas a Monielle não pode cobrar nenhum tipo de honorário sucumbencial? Ah, lógico que pode. Depende do acordo que ela fizer comigo. Se eu falar, ó, se der bom, aí você vai ficar com 10% da sucumbência que eu for receber, tá? Aí se tiver um acordo entre a gente, beleza. Mas o processo, quando existe um subestabelecimento com reserva de poderes, o processo é do advogado o quê? Principal. O advogado principal que é o dono do processo. Esse subestabelecimento é a transferência de competência daqui para cá, tá? Para um cara, mas ele só transferiu, ó. Ô, Monielle, vai nessa audiência, tá? Certo? Certo? Gabriela, ó, eu quero que você cumpra uns prazos aqui para mim, por favor, beleza? Pronto, é um acordo entre os dois, cara, subestabelecimento com reserva de poderes. Isso aqui é uma coisa simples, cara, você tem que conseguir ler, não tem dificuldade nisso daí, beleza? Outra coisa a gente sabe, né, cansamos de ouvir sobre mesa do legislativo. Mesa do legislativo, gente, se você errar isso aqui na prova, é mancada, né? É incompatível com o exercício da advocacia. A mesa é incompatível. Agora, os outros vereadores, deputados, senadores, tá? Todos eles podem exercer a advocacia, impedidos. Eles não podem advogar contra ou a favor da administração pública, mas eles podem advogar. Inventário, ação de presídio, qualquer coisa assim, eles podem advogar sem problema algum. Aí, uma outra coisa... Ih, caralho, eu não trouxe o caderno. Mas, por exemplo, sobre publicidade, o que eu queria lembrar com vocês? Né, publicidade, o que é importante que vocês saibam? Luminoso, pode ou não pode? Depende. Isso, depende. Agora me fala, internet, pode ou não pode? Depende. Depende, não é isso? Eu posso impulsionar para quem não é meu seguidor? Não. Luminoso, pode ser do negócio do McDonald's, daquele tamanho? Não, mas pode luminoso? Pode. Beleza? Vocês têm que lembrar disso, tá? Isso aqui é muito importante, tá? Pode colocar o cara ex-juiz, ex-promotor? Não, não pode. Ex-juiz do trabalho, faça reclamações comigo, você não perde nem a pau, certo? Tá, o cara não pode escrever isso, tá? Ex-juiz do trabalho não pode. Ele pode colocar professor de cursos jurídicos, ele pode. Professor da universidade, isso aí pode. Tá, ele pode sim. Por quê? Porque o Brasil fomenta a educação. Então, se um cara tem desejo de ser um professor, aí ele pode colocar aquilo sim no currículo dele lá. Tipo, eu sou advogado. Ele não pode também cobrir propostas. Cobrimos qualquer propostas. Ou a sua liberdade, ou o seu dinheiro de volta. Certo? Essas coisas não pode, tá? Essas coisas não pode. Beleza? Bom, enfim. Honorários advocatícios, pessoal. Lembra daquele meu desenho que eu fiz sobre a sucumbência e o contratual e o parente, tá? Lembra daquilo. Tá, o sucumbencial, quem vai determinar lá é a parte que perder. A parte que perde paga a sucumbência, certo? Agora existe, por exemplo, é possível que exista um contrato entre eu e você, um honorário convencionado entre eu e você é uma coisa que é completamente diferente de um honorário sucumbencial, beleza? Uma coisa completamente diferente da outra. Vocês estão aqui, gente? Certeza? Ó, aguenta firme aí. Eu sei que vai ser cansativo, né? Está cansativo, mas vocês vão superar, beleza? Ó, vamos lá. A outra coisa é o seguinte. Emenda constitucional pode ser inconstitucional? Uma emenda constitucional ela pode ser inconstitucional? Lógico que pode, né, gente? O que é uma emenda constitucional?
É uma alteração do texto da Constituição, não é isso? E como é que eu altero o texto da Constituição? A alteração do texto da Constituição não é para que ela acompanhe a evolução do Brasil? Tá. E a emenda constitucional, ela vai fazer parte do quê, gente? Ela não vai fazer parte da Constituição aqui? Vai ou não vai? Vai. E aí eu faço uma emenda. A emenda, existe quórum para aprovação de emenda ou é Deus que faz? Então, ó, uma maioria qualificada. A maioria qualificada de que jeito? 2 turnos. E cada um dos turnos, 3/5 dos votos. 3/5, eu não lembro de cabeça, mas dá 308 votos, tá? 308 votos. Se der 307, foi uma emenda constitucional certa ou errada? Hã? Errada. E aí, se ela foi feita de maneira errada, ela é constitucional ou inconstitucional? Ela é inconstitucional. Então é possível que uma emenda constitucional seja inconstitucional? Sim, tá? Agora, as normas constituintes originárias, essas não podem ser inconstitucionais. Aquelas que foram criadas dia 8 de outubro, aquelas lá não são inconstitucionais. Elas foram criadas. O que é uma norma constituinte originária? É assim, ó, se a gente sentar aqui agora e fizer uma nova Constituição, a gente que escolheu como é que vai ser. Então nós somos o detentor máximo do poder. Acabamos de dominar o país. Vai voltar a ser monarquia aqui, tá? Eu sou rei. A gente escreve o que a gente quer na nossa Constituição. A gente escreve o que a gente quer. Depois que você escreve o que você quer na sua Constituição, você pode inclusive escrever o seguinte, que eventuais evoluções históricas vão ser precedidas de emenda constitucional. Você coloca lá, conforme a sociedade for evoluindo, a gente vai fazer emendas constitucionais. Mas como é que eu faço para ter uma emenda constitucional? Depende do quê? Maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 dos votos. Né? Maioria qualificada, 2 turnos, 3/5 dos votos. Então, o poder constituinte originário, esse sim, é presunção absoluta de constitucionalidade. Agora aquele, né, derivado, decorrente, que leis infraconstitucionais, ou a própria emenda à Constituição, a emenda, gente, é lógico que ela pode ser inconstitucional. A emenda constitucional, obviamente, ela pode ser inconstitucional, porque pode ser que ela não se transforme, né? Que ela não alcance o quórum correto, beleza? Outra coisa importante, a emenda constitucional tem sanção ou veto do chefe do Poder Executivo? Sim. Emenda constitucional tem sanção ou veto? Não tem, certo? Não tem, olha só, ó, aqui é o Congresso Nacional. Não existe sanção ou veto do chefe do Poder Executivo numa emenda constitucional. Não existe, tá? 2 turnos é assim, 1 turno, 2 turnos. 1 turno, 2 turnos. 3/5, 3/5, certo? Não existe sanção ou veto do chefe do Poder Executivo, tá? Na emenda constitucional. Por quê, Rafael? Por que não? Então não tem previsão legal. Não existe sanção ou veto do chefe do Poder Executivo. Beleza? Outra coisa, quem são os legitimados para a propositura de uma emenda constitucional? Mais ou menos assim, o presidente é um. Então o presidente da República é o chefe do Poder Executivo, ele pode propor uma alteração no texto da Carta Magna. Lembrando que se você se dispersar, você tem que fazer o quê? O estudativo. Então escreve uma palavra a cada 5 minutos só para você voltar para cá, para você não se perder tanto, tá, gente? Tá? Ó, presidente da República, 1/3 da Câmara dos Deputados ou 1/3 do Senado Federal. Certo? Isso aqui são os legitimados para o quê? Para a propositura de uma emenda constitucional. Outro, cara, é mais da metade das assembleias legislativas. A Assembleia Legislativa é a Casa Legislativa de onde? A Assembleia Legislativa é a Casa Legislativa de onde, gente? Do Estado. Se você não souber, belisca aí sua perna para você se punir agora, tá? A Assembleia Legislativa é o quê? É a Casa Legislativa do Estado, meu irmão. Você tem que saber isso daqui. Agora, vamos lá. Não existe PEC popular, você concorda? Não existe 1% do eleitorado nacional dividido em 5 estados com pelo menos 0,3%. Isso aqui é para eu criar uma lei ordinária ou uma lei federal. Não existe proposta de emenda à Constituição feita pelo povo. Não existe PEC popular. Não existe. Então aquela corrente linda do WhatsApp que passa, a PEC não sei o quê, da reforma da Previdência, vamos derrubar, não sei o quê, não serve para nada isso aí. Certo? A proposta do povo para mudar a alteração do salário dos servidores públicos. Né, dos parlamentares, não serve para nada. Não existe proposta de emenda à Constituição do povo. Não existe. Você ia falar o quê? No caso das Assembleias Legislativas, mais da metade, eu estava vendo lá, mais da metade das Assembleias Legislativas com pelo menos metade de cada Assembleia. Então, mais da metade não é de uma Assembleia, é do Brasil. É isso? Por exemplo, ó. 27, 26, 13. Aqui, pessoal, são assembleias. Né? Mais da metade das assembleias é assim, nós temos 26 estados mais o Distrito Federal. Tá? Tem que ser pelo menos aí 14 assembleias legislativas no Brasil para poder fazer o que? A proposta de uma emenda constitucional. Tá? Eu entendi que era metade de uma assembleia. Não. É mais da metade das assembleias do Brasil inteiro. Então, gente, pessoal, isso aqui é importante, tá? Mais da metade do Brasil todo. Bom, beleza. E em cada assembleia tem que ter mais da metade dos deputados também ali, falam.
Eu não lembro agora se tem que ter mais da metade dos deputados. Mais da metade de cada fórum vai entrar nesse. Tá. Ó, pessoal, vamos mais uma. Ó. Emenda constitucional pode ser inconstitucional? Emenda constitucional pode ser inconstitucional. Outra coisa, o rol de cláusulas pétreas no Brasil não está restrito ao artigo 5º da Constituição. Tá? Então, cláusula pétrea é aquela coisa que é uma força mais forte, uma coisa constituinte, uma coisa forte, mas tipo assim, inalterável. Você não pode alterar o teor de uma cláusula pétrea. Tá? Então, é o top de linha. Acontece o quê? Que muita gente acha que a cláusula pétrea só esteja no artigo 5º da Constituição. Somente no artigo 5º da Constituição Federal. Somente no artigo 5º da Constituição. Então, acontece, está errado isso aqui. Por exemplo, existe uma outra cláusula pétrea, que é o artigo 60 da Constituição Federal. O artigo 60 da Constituição também estabelece que cláusula pétrea é a forma de alterar a emenda constitucional. Então você não pode fazer uma emenda constitucional para alterar a forma de emendar a Constituição. Você não pode fazer uma emenda constitucional para alterar isso aqui, ó. 1 turno, 3/5. Não. 2 turnos, 2/3. Não pode. Não pode ter uma emenda constitucional para alterar a forma de emendar a Constituição. Isso também é uma cláusula pétrea, tá? Então, para começar, o artigo 5º ele tem um rol exemplificativo. Exemplificativo é o seguinte, nós temos muitos direitos humanos que são muito bons para o Brasil, mas isso é um rol exemplificativo, significa que ele pode ser ampliado, muito ampliado, tá? Agora, isso aqui é uma cláusula pétrea, tá? Aqui tá tranquilo para você. A Constituição, né, ela estabelece que para você alterar a Constituição, você não pode, tá, fazer essa forma de alteração. Então, o que eu falei? Então, de novo, não pode ter uma emenda constitucional para mudar a forma de emendar a Constituição, não pode. Beleza? Não pode. Bom, outra coisa importante. Existe uma coisa que é o contexto de que quase tudo que você ouve hoje em dia fala sobre dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana, dignidade da pessoa humana. Qualquer coisa é dignidade da pessoa humana. Isso é porque a Constituição está tendo uma nova força. O que acontece? Nos Estados Unidos, eu não sei quantos artigos tem a Constituição de lá, mas são bem menos que no Brasil. E lá não tem muitas leis. Por quê? Porque a Constituição vale e acabou. E quando você lê uma coisa na Constituição, aquilo vale, não precisa de outras coisas. Por exemplo, se existe o princípio da dignidade da pessoa humana, significa que eu não preciso fazer uma lei de tortura. Para que eu vou fazer? Tem uma dignidade da pessoa humana? Para que eu vou fazer uma lei de tortura se tem o princípio da dignidade da pessoa humana? Para quê? Tá? Se existe o princípio da dignidade da pessoa humana, não precisa de uma lei para falar que não pode ter pena perpétua no Brasil. Não é digno uma pessoa ficar... Então, o que acontece? Existe uma nova forma de visualizar. A Constituição hoje está tendo força de novo. As pessoas... O Brasil ele fez muita lei, ele fez um monte de lei. Só que ele esqueceu que já tinha Constituição. Então a Constituição já tem uma força. Então você não precisa de um monte de coisa para raciocinar o que já está escrito aqui. Não precisaria de 110 mil leis no Brasil. Não precisaria disso. Por quê? Porque nós já temos a Constituição. Então, o que é isso? A Constituição, né, o constitucionalismo sempre existiu. Mas agora nós temos uma nova forma de ver isso. Então você coloca o neoconstitucionalismo. É igual ao liberalismo. Lembra a primeira fase dos direitos humanos? Liberdade. Primeira fase, liberdade. Depois, igualdade. Depois o quê? A igualdade traz o quê? A nova liberdade. Tipo, é o liberalismo de novo, mas é um liberalismo meio que regulado pelo Estado por meio das agências reguladoras. Tá? Espero que você lembre o que é neoliberalismo. É a gente pedir a liberdade de novo, por quê? Porque fica muito caro você bancar todas as escolas públicas e hospitais públicos. Você precisa pagar muito servidor público. Se você precisa pagar muito servidor público, você tem que fazer o quê? Exigir tributo de quem dá conta de pagar tributo. Então acaba ficando aquele assistencialismo feito por algumas classes. Para que isso não aconteça, você faz o quê? Você permite que o setor privado trabalhe, né? Só que você faz com que a administração pública meio que fiscalize, que regule. Essa é a ideia da agência reguladora, tá? Eu vou desenhar aqui de novo, na hora que a gente vê de novo a agência reguladora. Mas eu falei só para aproveitar o gancho de falar o que é neoconstitucionalismo. É simplesmente a nova forma de ver a Constituição. Tá? Porque ela é pra caralho. Do que a gente essa merda tá aqui em cima se você não respeita, obviamente? Por exemplo, não precisa de uma lei para dizer que um transexual ou um travesti pode usar o nome de mulher. Não precisa, por quê? Dignidade da pessoa humana. Se a pessoa ela tem uma opção sexual dela, então ela pode ser chamada do nome que ela quiser. O João chamado de Joana, sem problema. Não precisa de uma lei estabelecer isso. Não precisa de um tratado, não sei do que. É uma coisa óbvia, certo? Simplesmente, inclusive, não sei se você sabe, aquele filme lá, A Garota Dinamarquesa, né? Não sei se vocês assistiram. Se vocês não assistiram, assistam. A menina não, o cara era casado com a esposa dele, e a esposa dele o apoiou, porque ela o amava muito, e ela apoiou o cara o tempo todo, até ele conseguir fazer a cirurgia. Ele foi o primeiro a fazer a cirurgia e morreu, né? Mas ele fez a cirurgia, tá? Ele fez a cirurgia, e estou dizendo isso por quê? Porque no Brasil você pode fazer, sim, cirurgia para trocar de sexo, e de acordo com o quê? No SUS lá, dignidade da pessoa humana.
tá? De acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana, você pode fazer, sem problema algum. Você pode fazer o quê? A tua orelha é assim? Ah, minha orelha é assim, então eu sempre fui assim. Então, vai lá o quê? No SUS, marca que você vai conseguir colocar a orelha, arrumar a orelha, tá? Dignidade da pessoa humana, beleza? Então, são coisas assim que eu quero que vocês entendam que a Constituição já tem uma força, mas esse neoconstitucionalismo é simplesmente a nova forma de você olhar o quê? A Constituição, beleza? É uma forma de você olhar que fala, pô, essa coisa não pode existir à toa, ela tem que ter uma certa força, beleza? Sai do celular, ó, vamos lá. Outra coisa é a expressão, né, cláusula de reserva de plenário. Então, espero que vocês consigam prestar atenção no que eu vou dizer aqui agora. Nós temos o pleno. O pleno é um tribunal junto dele, todo mundo está junto. Ó. Imagina que isso aqui é um tribunal de justiça, ou um tribunal regional federal, ou TST, ou TRF, qualquer coisa que você conseguir imaginar, né, referente a um tribunal. Então, o que é um tribunal, Rafa? O tribunal é um prédio que está acima do juiz, que é o seu segundo grau de jurisdição. Você tem direito ao duplo grau de jurisdição. Você começa aqui no juiz de primeiro grau, que é o juizinho. Eu falo juizinho, pessoal, não é com tom pejorativo, é porque eu quero que você entenda que o juizão é o STF junto com todo mundo, certo? Então o juizinho está aqui, e aí, pô, se você perder, você tem direito ao duplo grau de jurisdição, você vai para o TRF, beleza? Você sobe para o TRF, depois você sobe para o STJ, você vai subindo, certo? Bom, o que eu quero dizer com isso? A hora que você estiver no tribunal, existe isso aqui, ó, esse aqui é o tribunal, ó, esse é o tribunal. Aí no tribunal, imagina que é um prédio, agora divida as salas dele, ó, divide as salas. Nós temos a Câmara tal e a Câmara tal. Aí dentro das câmaras tem as turmas. Ó, um monte de turma. Simplesmente, isso aqui são as turmas. Então você tem uma turma, ó, turma 1, turma 2, turma 3, né? Várias turmas dentro das câmaras. Agora me responde. Né, a cláusula de reserva de plenário é o seguinte, é uma forma de você ver que, por meio de um controle difuso de constitucionalidade, o tribunal fica reservado ao pleno resolver o assunto. Então, um assunto que você sai daqui do juizinho, e sobe para o TJ. Esse aqui é o TJ. Né? Você sai daqui e sobe para o TJ. Se você quiser pedir, se você quiser direito, né, qual que é o direito? Eu quero ter direito à progressão de regime nos crimes hediondos. A lei de crimes hediondos impedia a progressão de regime, tá? Se você cometesse o crime de estupro, por exemplo, ou se você matasse alguém queimado. Então, era impossível você ter o quê? A progressão de regime na lei de crimes hediondos. Aí você precisa pedir o quê? Você pedir liberdade. Eu quero liberdade. Aí o juiz, para fundamentar a sua liberdade, ele fala, ó, tá bom, eu até deixo você ficar livre, mas eu deixo você progredir de regime do fechado para o semiaberto, mas para isso eu preciso dizer que a lei é inconstitucional. Então aí o juiz faz isso. O juiz sozinho faz controle de constitucionalidade, o juiz sozinho. Mas um desembargador sozinho faz? Não, é uma salinha dessa aqui pode fazer? Gente, uma salinha dessa daqui pode ter nome de câmara, de turma. Se aparecer na tua prova, turma 1, turma 2, turma 3, turma 4, me fala, a turma 17 pode fazer controle de constitucionalidade? Não. E a câmara 3? Não. Ó, você tem que conseguir entender. Você não pode, isso aqui não pode fazer controle. Quem faz é o pleno. O que é o pleno? O pleno, de acordo com a nossa a história didática aqui, é todo mundo junto. O que é todo mundo? É assim, ó. Imagina que todos vocês são desembargadores. E todo assunto que chegar aqui de controle de constitucionalidade nessa sala não pode ser julgado isoladamente. Vocês têm que todos se reunir num salão e discutir o assunto. Seria interminável, nunca ia acabar, nunca ninguém ia conseguir trabalhar. Então o que acontece? A cláusula de reserva de plenário, gente, ó, facinho. A cláusula de reserva plenária estabelece o quê? Que um tribunal, o pleno dele, vai sim dizer se a lei é inconstitucional. O pleno diz, órgão fracionário não pode dizer. Eu tenho uma dificuldade para entender órgão fracionário. Por que você tem? Isso aqui não é um órgão? Quais são os órgãos do Poder Judiciário? Né? Você já viu alguma vez aqui na sala de aula desenhado? Já. E esse aqui é um deles, ó. Esse aqui é o TJ. O TJ está desenhado. Mas quando eu fraciono, eu tenho um órgão fracionado. Esse é um órgão fracionado. Simplesmente está aqui, ó. Esse é o órgão fracionado. Olha que maravilha, que fácil. Como tudo na língua portuguesa. Então, órgão fracionário não pode fazer controle. Agora é o seguinte, ó, você tem que ler o artigo 97 da Constituição, eu vou colocar na lista de transmissão, tá? E o 95... Ixi, esqueci o número do artigo. Isso, 948 até o 950 do CPC. Aí lá está escrito exatamente o que eu estou falando aqui agora. Está escrito o seguinte, ó, nós temos aqui a cláusula de reserva de plenário, né? E aí você vai saber o seguinte, que órgão fracionário, um dia ele pode fazer sim o controle. Depois que o pleno já fez uma porrada e que o órgão especial fez outra porrada. Então imagina o seguinte, ó, vai demorar 1 minuto para falar a historinha, tá? Presta atenção, 1 minuto só. E você não pode esquecer nunca mais isso na sua vida. Eu disse que o
tribunal, o pleno pode fazer o controle de constitucionalidade. Então é o seguinte, chegou um caso para ser julgado no Tribunal de Justiça. Chegou. E agora? Agora é o seguinte, caiu na mão da Liliane. A Liliane pode julgar? Pode ou não pode? Não, ela tem que fazer o quê? Pegar o telefone e ligar para quem? Para todo mundo. Ela vai ligar, vai tocar o telefone de todo mundo e todo mundo vai ter que se reunir em um salão. O pleno vai se reunir no salão para julgar um caso de controle de constitucionalidade, beleza? Isso 9 horas da manhã. 9h15 cai na mão da Gabriela. A Gabriela pode fazer um controle de constitucionalidade? A Gabriela pode fazer? Não. O que ela vai fazer? Ligar para todo mundo. Para quê? Para que todo mundo esteja presente onde? No salão. Porque somente o pleno pode fazer o controle de constitucionalidade. Isso 9h15, tá? 9h30, a Amanda, caiu um controle na mão dela. Ela pode fazer controle sozinha? Não. O que ela vai fazer? Ligar para todo mundo. Você vai ter que parar de fazer o que você está fazendo para ir lá no salão fazer o quê? Julgar o controle, tá? Julgar o controle. Beleza? Vai. 10 horas cai na mão da Juliana. Juliana pode fazer o controle? Pode ou não? Não pode. Não pode. Então o que ela faz? Liga para quê? Para todo mundo. Gente, você concorda que só de eu ter falado 4 exemplos já te encheu o saco? Vamos para o 5º exemplo. Aí caiu na mão da Tati. A Tati pode fazer o controle? Pode ou não pode? Não, o que ela faz? Ela tem que fazer o quê? Ligar para todo mundo, para que todo mundo se reúna onde? No pleno. E o pleno faça o quê? O controle. Você concorda que ninguém ia trabalhar nessa bosta, nesse tribunal? Então o que eles fizeram? Eles criaram um órgão especial. O órgão especial é o seguinte, caiu na mão da Gabriela, ela julga ou ela manda lá para a sala do órgão especial? Caiu na mão da Monielle, ela julga ou ela manda para a sala especial? Liliane, ela julga ou manda para a sala especial? Sala especial. Esse é um órgão especial. Um órgão especial dentro de um tribunal que faz o controle de constitucionalidade. Então, o que você vai ler aqui no 948 e 950? Que quando o órgão especial ou o pleno já julgou reiteradamente uma matéria específica, os órgãos fracionários podem fazer o mesmo. Mas o órgão fracionário, a regra é que ele não pode fazer controle de constitucionalidade. Salvo se o órgão especial já teve reiteradas decisões sobre o assunto, né? E o pleno também, beleza? Isso é a cláusula de reserva de plenário. Gente, ela vai estar na tua prova e se você errar, é porque você não merece passar mesmo. Porque isso aqui é fácil. O órgão fracionário não pode fazer controle. É didático, esquece os nomes feios. É que, infelizmente, você tem que saber o que é órgão no Poder Judiciário. É um prédio que os quartos do hotel não podem fazer controle. Todo mundo tem que se reunir onde? No salão de festa para fazer o controle. É isso. Mas se o salão de festa fez um monte, aí os quartos podem fazer. Beleza? É isso que é a cláusula de reserva de plenário. Beleza? Mas, Bom, maravilha. Tem que ver a órgão especial ou eles fazem? Como assim? Não entendi. Recebeu o controle de constitucionalidade, já foi reiteradas vezes julgado. Envia para o órgão especial ou o colegiado mesmo pode fazer? Não sei. Tipo assim, o órgão especial está aqui. Caiu para você manda para ele. É isso. Ele vai ser criado só para isso. Tipo, o órgão especial é esse, aí você caiu na tua mão, você manda para ele. O órgão especial ele serve para fazer o controle, só isso, só para fazer o controle. Nos casos reiterados. Não. Ele foi criado para fazer controle. Então, tipo, o órgão especial foi criado para fazer controle. Caiu o controle de constitucionalidade, você manda para onde? Para cá. Para cá. Ele julga, ele isso. Aí se ele julgou um monte, aí vocês já vão saber que ele julgou um monte, aí simplesmente vocês podem fazer de novo depois do assunto. Ó, a outra expressão, ó. Maioria absoluta é diferente de 2/3, tá? Agora eu vou explicar isso aqui que é importante para vocês. Na prova, pessoal, a prova não existe continhas, tá? Você não precisa fazer contas na prova do OAB. Mas o que acontece? Algumas coisas você precisa fazer. Você precisa ter um mínimo de base. Por exemplo, eu vou explicar aqui, vai demorar 5 minutos, presta atenção, tá? Essas partes demoradas são importantes. É o seguinte, esse aqui é o Congresso Nacional, é a Câmara dos Deputados, aqui, essa é a Câmara. A Câmara só pode trabalhar, ela só olha para a pauta de serviço, presta atenção, tá? Ela só vai olhar para a pauta depois que contar quantas pessoas estão aqui dentro. É assim que funciona a Câmara dos Deputados trabalhar. Então ela só trabalha depois que ela contou quantas pessoas que tem aqui dentro, senão ela não trabalha. Tá, pessoal? Essa é a regra, tem exceções, mas a gente tem que entender a diferença entre lei ordinária e lei complementar, beleza? Então assim, a gente só vai trabalhar na Câmara dos Deputados depois que tiver a maioria absoluta das pessoas. E o que é a maioria absoluta? É assim, ó, nós temos 513 deputados. Maioria absoluta você divide por 2, tá? 2 vezes 2, 4, para 5, 1, abaixa 1. 2 vezes 5, 10, para 11, 6, 12, para 13, 1, abaixa 1, 0, colocou uma vírgula, 2 vezes 5, 10. 256,5. Isso aqui não dá, porque não tem metade de parlamentar. Então você arredonda para quanto? 257. 257 é a maioria absoluta da Câmara dos Deputados. Ou seja,
a Câmara dos Deputados só pode trabalhar depois que tiver presente 257 pessoas. Gente, eu não estou falando de lei, tá? Eu não estou falando se eles vão jogar bola aqui dentro da casa, eu não estou falando o que eles vão fazer. Eu estou falando que eles só vão olhar para ver o que eles vão fazer depois que contar quantos estiverem. Então a gente só vai trabalhar depois que a gente contar. 1, 2, 3, 4, 5, 257, trabalha? 258, trabalha? 250, trabalha? Não. Beleza. Então, eu só vou trabalhar depois que tiver a maioria absoluta, né, preenchida. Agora, depois que chegou, a gente olha para a pauta. Agora a gente olha para a pauta e a gente vai ver o que está escrito nela. Pode ter assuntos reservados à lei ordinária, pode ter assuntos de lei complementar. Certo? Então, eu demorei para falar isso aqui, eu fiz até a continha para demorar para você entender o que eu estou falando. Eu só vou olhar o que eu vou fazer depois de contar e verificar que tem a maioria absoluta dos presentes. A partir de agora, eu olho que tipo de trabalho que eu vou fazer. Eu posso fazer um trabalho de lei ordinária ou um trabalho de lei complementar. Mas olha só, você aprendeu que lei complementar é que tipo de maioria? Absoluta. Lei complementar é maioria absoluta. Lei complementar é maioria absoluta. O que significa isso? Significa que para que você consiga fazer uma lei complementar, quantos votos você precisa? 257. 257 votos é a quantidade que eu preciso. Então me responde, se eu cheguei e contei, deu 500 pessoas, quantos votos que eu preciso para fazer uma lei complementar? Se eu cheguei e deu 400 pessoas, quantos que eu preciso? E se deu 513? Se deu 300? Isso. Se deu 257? Fica muito mais difícil de aprovar, certo? Porque se eu tiver 257 parlamentares, dificilmente os 257 de forma unânime vão aprovar a lei, certo? Mas você entendeu. Agora vamos lá. Aqui é maioria simples. A maioria simples, lembrando que antes de saber o que é a maioria simples, tem que saber o quê? Eu só vou olhar para essa bosta depois que eu ver isso aqui. Tá? Então vamos lá. O que é a maioria simples? A maioria simples é a maioria dos presentes. Tá? É isso que é a maioria simples. Não importa quantos que entraram. O que importa é a maioria simples dos presentes. Mas depois que entrou, eu tenho que contar se tem 257. Entrei. Pronto, chegaram 300 pessoas. Tem 300 parlamentares. Eu preciso de 151 votos. Eu preciso da maioria de quem? Dos presentes. Desde que esteja pelo menos a maioria absoluta dos membros da casa respectiva. Então vamos lá. Se entrou 400 pessoas, quantos votos que eu preciso? 201. Se entrou 500? 251. 251. Tá. Se entrou 450? E Rafael, quanto foi a diferença? 226. 226. 226. Beleza? Se entrou, vamos lá, 520. Quantos que eu vou precisar? Não tem. Só 503 deputados. Beleza? Só para encher o saco. Ó, vamos lá. Ó. É o seguinte. Agora vamos lá. Você entendeu o que é a maioria simples? Então, beleza. Vamos lá. E se entrar, de novo, 400 pessoas. Quanto que eu preciso? Se entrar 300 pessoas? 200? Não tem. Não trabalha. Se der 200, você não trabalha. Tá? Por quê? Porque com 200 pessoas você não trabalha porque não deu 257, tá? Então, ó, se tiver, coincidentemente, 257, aí eu também tenho que fazer o quê? A maioria simples. Então, eu vou olhar para isso aqui, vou dividir por 2, vai dar 129. Me responde. 129 é a mínima quantidade de pessoas, de parlamentares, que eu posso fazer para fazer uma lei ordinária, não é isso? Beleza, então me responde. Se eu preciso só de 129 votos para conseguir uma lei ordinária, se der 200 pessoas, eu tenho chance de conseguir? Tem ou não tem? Tenho, mas não posso nem trabalhar. Então não importa se tem 200 pessoas, se eu preciso só de 129. 129 votos, eu posso sim fazer uma lei com 129 votos. Mas isso só acontece depois que eu verifiquei se a maioria absoluta dos presentes da casa estavam lá. Senão eu não vou fazer nenhum tipo de lei ordinária. Tá? Gente, a gente gastou um tempo nisso para eu falar outra coisa. 257 tá perto. Ó, veja bem, o que é a maioria absoluta? Ó, isso aqui, ó. Isso é maioria absoluta, tá? Ó, você entendeu? Eu peguei uma pizza e dividi por 2 e acrescento um pouquinho aqui, ó. Isso é maioria absoluta. A maioria absoluta é isso aqui, ó. Tipo isso aqui, ó. Um pouquinho. Agora deixa eu mostrar que você quer 2/3, ó. Isso aqui é 2/3, ó. Você viu que 2/3, tipo, ó, isso aqui é a maioria absoluta. Isso aqui é 2/3. Qual que tem muito mais gente? 2/3, tá vendo isso aqui? Certeza? Então me responde.
2/3, você não precisa fazer conta, não precisa. Me responde, 2/3, pela lógica assim, é 260 pessoas? Não. 2/3 dá 260? Não, está muito longe. Ó, veja bem, esse aqui é 257. Para ser 260 seria outro risquinho aqui, ó. Agora olha o tamanho disso aqui. Tá, olha só. Então 2/3 é muito mais do que quanto? 257, é muito mais. Tá? Você não precisa saber que é 308, mas é muito mais do que 257, você entendeu? É muito mais. Isso que eu quero que vocês entendam. Na prova, prestem atenção, leiam isso, beleza? É muito mais, tá? Bom, respira, faz assim, ó, dá uma relaxada aí, só pra gente voltar a concentrar de novo. Vamos lá. Dá uma espreguiçada, faz assim, assim, tá importante. Pronto, vamos lá, de novo. Ó, outra coisa. Eu falei sobre funções típicas e atípicas dos poderes aqui da administração pública, tá? E o que nós vimos e nós aprendemos sobre isso? Nós aprendemos uma coisa, nós aprendemos que o poder executivo, ele não cria lei, ele que executa as leis que foram criadas, não é isso? Então o chefe do poder executivo, imagina aí, presidente, governador, prefeito, esses caras, o que eles fazem? Eles executam as leis que já foram criadas, é isso que eles fazem, beleza. Agora, ele faz alguma coisa que não seja só isso? Ele faz uma lei que vale só um pouquinho de tempo? O que é isso? Uma medida provisória. Então, existe medida provisória e essa medida provisória é feita pelo chefe do Poder Executivo, certo? A medida provisória, ela é feita pelo chefe do Poder Executivo. Ela dura 60 dias, prorrogável por igual período. Gente, a medida provisória é uma lei ou é uma execução? É uma lei, cara. A medida provisória é uma lei. Eu estou criando uma norma, essa é a medida provisória. A medida provisória, ela tem força de lei ordinária. Agora, uma coisa que você tem que conseguir responder. Me fala, tipo, a medida provisória, ela pode estabelecer a área de atuação de uma fundação pública? Não. Aí vamos lá, por que não pode, Rafael? Porque a área de atuação de uma fundação pública é feita por que tipo de lei? Lei complementar. Então, a área de atuação de uma fundação pública é feita por meio de lei complementar. E onde tem medida provisória, a força de lei ordinária. Então, elas são incompatíveis, tudo bem? Agora, vamos lá. O chefe do Poder Executivo está aqui. Agora, outra coisa. A outra coisa é a seguinte. Nós temos a divisão dos três poderes e você aprendeu uma coisa. O STF, quando ele cria uma súmula vinculante, é assim, ó. O juizinho não cria súmula. 10 juizinhos é meio que o entendimento da jurisprudência. Vários juízes pensando igual é meio que uma jurisprudência, tá? Aí um tribunal de justiça resume a jurisprudência. Se ele está vendo, ó, o estado de São Paulo inteiro, os juízes estão entendendo, 90% dos juízes entendem de tal forma, eu vou fazer o quê? Essa jurisprudência eu vou transformar em quê? Em súmula, tá? Ó, Rafael, eu não estava aqui, eu não preciso... Então volta para cá, volta. Ó, jurisprudência, 80% dos juízes de Votuporanga, do estado de São Paulo, pensam assim. Então o que eu vou fazer? O TJ já sumula o entendimento. Gente, ó, se cair, você é um juiz novo, caiu tal assunto, toma tal posicionamento, porque 80% já pensa assim. Certo? É a súmula. A súmula, ela não vincula ninguém. Aí, o STJ também tem súmula. Só que a súmula do STJ, ela meio que já alcança o entendimento de mais tribunais, ó, tá vendo? O STJ, ele é lá em Brasília, tipo, alcança mais gente. Agora, o STF, ele também tem súmula. Mas ele tem súmulas normais e súmulas vinculantes. Ele tem as duas. O que eu quero dizer com isso? A súmula vinculante, ela vincula, ó, presta atenção, isso aqui é fácil. Toda a administração pública. E quem que é essa administração pública, Rafael? É a direta e a indireta. Quem que é isso? União, Estado, DF e município. Autarquia, fundação pública, sociedade economia mista e empresa pública. Mas essas duas aqui são pessoas jurídicas de direito privado, né? Direito privado. Então, tecnicamente, a gente tira, mas só para você entender que essa é a administração pública. Agora, o que eu quero que vocês entendam? A União, presta atenção que isso aqui é fácil, gente. Você vai ver o mapa, isso vai ficando na sua cabeça. A União, ela é uma pessoa, não é? Ó. Ela tem dentro dela órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Então, olha só que legal. A súmula vinculante criada pelo STF, ela vincula toda a administração pública. A hora que você pega uma pessoa, você divide em órgãos. Olha só. Então, ela tem uma força do cacete, não tem? Você concorda que ela tem tanta força que ela é quase um rei de novo? Ela é quase um rei de novo, tá? Porque a gente criou a divisão dos três poderes justamente para tirar a força absolutista de um rei, o cara tirano. E aí, de repente, o STF começa a crescer, ter tanta força, que ele praticamente vira um novo rei. Essa é a interpretação, tem um nome, o nome não é feio, mas é a ideia da judicialização, ó. Judicialização.
Olha só, a judicialização é o entendimento de que o Poder Judiciário está tomando conta dos outros poderes, tá? Porque, tecnicamente, esses caras aqui estudam mais, entendem mais de leis, então eles meio que sabem o que é certo e o que é errado. Diferentemente de um parlamentar que chega lá, às vezes só é popular, ele era artista de circo e de repente deu certo. Então, de certa forma, esses caras aqui entendem mais, só que isso não pode acontecer. A judicialização é um fenômeno que a gente consegue entender, mas ele não é muito certo, não. Por isso que a súmula vinculante vincula toda a administração pública, direta e indireta, nas esferas federais, estaduais e municipais, mas não vincula o poder legislativo na sua função que? Legiferante. Então me responde. Legislativo? Sim. Porque o legislativo ele tem função típica e atípica. Por exemplo, o legislativo ele julgou Dilma Rousseff? Julgou. O processo de impeachment foi feito onde? No legislativo. Então, quando o legislativo julga, ele está exercendo a sua função típica ou atípica? Atípica. Ele tem que obedecer a súmula vinculante? Tem que obedecer. É a súmula vinculante número 11. Isso aqui por questões didáticas, para você entender. A Dilma foi algemada para ser julgada? Não. Existe uma súmula vinculante que diz que você não pode algemar as pessoas. Tá, você não pode, salvo se realmente comprovar um grande risco. Então, a Dilma entrou algemada? Não, então ela, tecnicamente, tá? Ela não. O Congresso Nacional respeitou o teor de súmula vinculante? Então, veja bem, o Poder Legislativo respeita o teor de súmula vinculante? Sim. Gente, lembrando que esse exemplo da Dilma é só exemplo didático, para você realmente saber o quê? Saber que o Legislativo, ele respeita a súmula vinculante. Respeita, tá? Tá, não sempre. Aí outra coisa. Vamos lá, voltando para a medida provisória. O Poder Executivo, quando ele administra, quando ele faz as coisas do dia a dia, ele tem que respeitar súmula vinculante? Sim. Sim. E quando ele cria medida provisória? Não. Fala sem medo, cacete. Não. Gente, medida provisória não tinha força de lei ordinária? Sim. Você ficou com dúvida se medida provisória tinha força de lei ordinária ou lei complementar. De repente você aprendeu que ela tinha força de lei ordinária. Se ela tem força de lei ordinária, ela não é um poder legiferante? Sim. Então a medida provisória tem que respeitar o teor do súmula vinculante? Não. Medida provisória não respeita, porque medida provisória tem força de lei, tá? Então ela não respeita súmula vinculante. Vamos lá. Outra coisa. O prefeito, ele pode ditar uma medida provisória diferente do teor de uma súmula vinculante? Sim. Pode ou não pode? Sim. Mas o prefeitinho lá embaixo, ele pode? Pode, por quê? Porque a medida provisória é uma função legiferante e ela não está vinculada pelo Poder Judiciário. Ela não se submete a essa judicialização, beleza? Porque senão a gente teria aí um novo rei. Então existe formas de você fazer coisas que você não vai estar submisso, né, ao Poder Judiciário, beleza? Gente, ó, aguenta firme aí, belisca, volta e vamos embora. Ó, outra coisa, nós temos uma forma de investigação no Brasil. A investigação ela pode ser feita por inquérito policial, né? Ela pode ser feita por investigação do próprio promotor de justiça, ele faz uma investigação, é um procedimento lá de investigação do promotor. E nós temos também a CPI. Nós temos o Congresso Nacional, ó, Congresso, que é esse aqui, ó, o Poder Legislativo, ele é o Congresso Nacional. Esse é o Congresso, ó. E esses caras aqui, eles têm uma comissão, que é uma comissão parlamentar. Gente, é uma comissão do parlamento. Então, a palavra inquérito policial, você já ouviu até enjoar. Comissão, você também já enjoiu. Isso aqui, ó. Comissão da Coca-Cola, comissão do salgadinho, comissão do bolo. Comissão são pessoas. Agora, uma comissão parlamentar é uma comissão que está onde? No parlamento. E uma comissão parlamentar de inquérito é uma comissão que vai fazer o quê? Investigar coisas. Tá? A comissão parlamentar de inquérito, ela vai investigar as coisas. E aí, a CPI, ela tem muitas forças, mas ela não decreta prisão preventiva. Ela não é o juiz que decreta a prisão preventiva. A comissão parlamentar de inquérito, ela pode pegar você em flagrante. Como até nós, você, nós podemos, se a gente visualizar alguém cometendo um crime, a gente pode prender o cara em flagrante. A gente pode. Mas a comissão parlamentar também pode. A gente não pode converter o flagrante em preventivo. Só o juiz faz isso. Agora, outra coisa. A comissão parlamentar de inquérito, ela pode determinar a quebra dos sigilos fiscais e telefônicos. Gente, quebrar sigilo telefônico é olhar a lista de pessoas que você ligou e olhar quanto tempo que durou de ligação. Quebra de sigilo telefônico é diferente de interceptação telefônica. Você me ouviu? Quebra de sigilo é diferente de interceptação. Interceptação é aquele negócio assim, ó. Você tá conversando com alguém assim, ó. Aí de repente, tac. Aí você está conversando, de repente, tac. Fala, mas não tá um barulho estranho? O cara fala, tá mesmo, deve ser algum problema. Tac. Na verdade é alguém grampeando lá, certo? Tá grampeado o seu telefone, certo? Tá grampeado. Ninguém não tá grampeando não, ninguém tá grampeando não, né? Tô zoando, tá? Mas ó, quando o teu telefone tá grampeado, é porque tem alguém ouvindo, tem alguém escutando.
tá? Essa é a interceptação telefônica, é diferente só de quebra de sigilo. A quebra de sigilo é simplesmente olhar para quem que você ligou. Quem que você ligou? Você ligou pro Gilmar, ligou sim, ó, aqui, ó, você ligou sim para ele, beleza? Você ligou para ele. Então isso aqui, isso é a interceptação telefônica, é diferente da mera quebra de sigilo. A comissão pode fazer quebra de sigilo, ela não pode determinar a interceptação telefônica. Ela não pode. Vocês entenderam, gente? Beleza. Maravilha. Outra coisa, ela pode determinar e apreensão de documentos, desde que não invada um domicílio, porque ela não tem competência para invasão domiciliar. Certo? A Comissão Parlamentar de Inquérito não pode invadir domicílio, mas ela pode fazer busca e apreensão de documentos. Que jeito? Não sei, mas ela pode fazer, tá? Ela só não pode invadir domicílio, beleza? Força domiciliar não pode fazer, tá? Não pode. Outra coisa importante, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém ela podendo penetrar, a não ser por determinação judicial durante o dia. Então, se for à noite, os ministros do STF, o Rambo, o Batman e o Superman estão na porta da tua casa à noite. Pode entrar? Não. Mas nem com a decisão do juiz? Fala que não, por favor. Não. Somente o quê? De dia. Somente de dia por determinação judicial. À noite não pode nem a pau. Exceção da exceção da exceção. Ó, as atribuições do Poder Judiciário é determinar que cumpra as coisas durante o dia. À noite não. Então ninguém pode entrar na tua casa de noite. Agora pensa, como é que eu coloco uma escuta telefônica de dia? Como é que eu vou colocar uma escuta telefônica de dia? Eu vou falar, dá licença, vim colocar grampear o seu telefone aqui. Isso tem cabimento? Você concorda comigo ou não? Eu não concordo. Então você tem que voltar a prestar atenção aqui. Tá? Belisca sua perna, faz alguma coisa. Tá? Estou dizendo o quê? Você não pode invadir uma casa de alguém, mesmo com determinação judicial, durante a noite. Somente durante o dia. Mas concorda que não tem cabimento durante o dia eu colocar grampo no seu telefone? Você vai ver que eu estou colocando a bosta do grampo. Então o que faz? Escuta é meio que uma coisa meio que sigilosa. Os caras, aqueles bagulho sei lá, do BOP ou da FBI, entendeu? É uma coisa meio que sigilosa. Então, se não está provado que é uma exceção da exceção da exceção, sei lá, foi cumprido o mandado judicial para realizar a interceptação telefônica durante a noite, lá, colocou lá. E aí, tem como você entender o que eu estou dizendo? Então pode entrar na casa de alguém de noite? Nem a pau. Mas se a questão der o entendimento lá de que para fazer a interceptação telefônica, os policiais cumpriram o mandado lá para colocar no telefone do cara, aí pode. À noite pode ou não pode? Vocês estavam aqui, gente? Vocês não estavam aqui? Tá? Então, ó, essa daí, quem não estava aqui, me manda, Rafael, eu não entendi aquela parte da interceptação telefônica, tá? Porque vocês têm que anotar a parte que você não está entendendo. Tá? Tem que anotar a parte que você não está entendendo para pegar isso aqui não é difícil. Tá? Bom, de novo, ó. Nós temos lá os casos da Corte Interamericana, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Tá? O que a comissão faz? A comissão, ela simplesmente recomenda coisas, inclusive a Lei Maria da Penha foi criada por uma recomendação da comissão, não foi o julgamento de corte. A comissão, ela estabelece situações de averiguação, elas vêm aqui no Brasil e olham coisas. Sabe o Roberto Carlos de Ramos, que eu falei aqui? Vocês chegaram a pensar na internet depois? Então, foi o quê? Uma francesa que veio aqui por determinação da comissão, para verificar se os estabelecimentos no Brasil, prisionais, manicomiais, que cuidam de crianças, adolescentes, de menores infratores, para verificar se está respeitando ou não os direitos humanos. Então, a comissão, ela dá essas recomendações? Dá. Então, ela dá recomendações, ela, inclusive, se nada der certo nessas recomendações, ela encaminha para a corte. Aí na corte vai ser julgado. E na corte, quando é julgado na corte, as decisões da corte são recorríveis ou irrecorríveis? Irrecorríveis, beleza. Irrecorríveis. Maravilha. Tá? Outra coisa, só para finalizar aqui, o Brasil ele fez um Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos. Tá? Esse Conselho Nacional de Defesa dos Direitos Humanos, ele não pune ninguém, ele procura fazer ações preventivas, ele vai visitar, né? Como ele verificou que essa francesa encontrou uma tragédia, tipo num manicômio, ou numa creche, numa internação coletiva de crianças, o que o Brasil fez? O Brasil criou uma comissão de defesa dos direitos humanos, mas aqui dentro, certo? Então a gente mesmo já o quê? Já tem, por exemplo, aqui do lado tem a Secretaria de Direitos Humanos, ó, aqui perto da Prefeitura. Então o Brasil mesmo já deu um jeito de evitar que essas tragédias aconteçam, mas são partes realizáveis aqui dentro, né, para o nosso Conselho de Defesa, de atitudes preventivas, tá? Então esse conselho criado no Brasil é de atitudes preventivas, tranquilo? Preventivas, tá? Ó, pessoal, intervalo de 5 minutos. Vamos lá. Então, ó, a gente acabou de ver aí sobre um Conselho de Defesa dos Direitos Humanos que o Brasil criou aqui dentro. Tá? A função dele não é punir ninguém, é prevenir, né, para que não aconteça atrocidades aí, beleza? Essa é a ideia. Lembrando também que se nós tivermos problemas de crimes contra
Procurador-Geral de Justiça pode pedir deslocamento de competência da onde? Da Justiça Estadual para a Justiça Federal. Ele pede isso para o STJ. Beleza? Artigo 109. Outra coisa, ó, é só a respeito da nacionalidade brasileira, nata ou naturalizada. É o seguinte, alguns requisitos aqui que eu acho importante que vocês saibam. Se você for para Disney, tá, ó, ih, errei, caneta. Ó, se você for para Disney, tá, e o seu filho nascer lá, então você tem que registrar, tá? Registra e ele será nato. Estou partindo do pressuposto de que você seja brasileiro, tá? Você é brasileiro, se você for brasileiro nato, ou se você for naturalizado, o seu filho terá direito de ser nato, mas você tem que registrar. Agora, se você for brasileiro nato ou naturalizado e estiver a serviço da administração pública, aí você não registra, tá? Não precisa registrar. Eu tenho uma amiga que não passou no concurso de analista por causa disso aqui. Tá, por causa disso aqui, ela não passou no TRE quando teve, tá? Então, ó, se você é nato ou naturalizado, o seu filho será nato, mas você tem que registrar se você não estiver trabalhando para a administração pública. Se você estiver trabalhando para a administração pública, basta que você trabalhe para a administração pública. Seu filho nasceu lá, você terá direito de ser, ele terá direito de ser nato independentemente de registro, tá? Isso aqui é muito importante. Aí outra coisa que é fácil é nascer no solo, tá? Nasceu no solo brasileiro, tem direito de ser nato, salvo se o cara estiver, se o estrangeiro, salvo estrangeiro trabalhando para o país dele. Beleza? Então todo mundo que nasceu no solo brasileiro terá direito de ser nato, salvo aquele cara que estiver trabalhando para o país dele. Tá? Esse aí não. Agora, imagina, um russo trabalhando para a Rússia aqui no Brasil, o filho dele terá direito de ser nato? Não. Não. Agora, um russo trabalhando para o Chile aqui no Brasil, terá direito de ser nato? Sim. Um alemão trabalhando para a Heineken ou para a Volkswagen, se o filho dele nascer aqui, terá direito de ser nato? Sim, porque a Heineken e a Volkswagen, muito embora elas sejam multinacionais, tá? Elas são empresas privadas, beleza? Então, nasceu no solo brasileiro, terá direito de ser nato, e é fácil isso daí, beleza? Não é difícil isso, tá, gente? Bom, a outra coisa, tem uma exceção que vocês viram com o João ontem, uma questão que ele comentou, mas a regra, tá? Em regra, 80% dos casos se resolve assim, né? Assinou o contrato lá na Venezuela, as regras de que país que vão ser utilizadas? Da Venezuela, tá? Assinou na Venezuela, regra da Venezuela, beleza? Outra coisa, quando nós tivermos aí, alguém está cobrando um tributo seu e você fizer um auto, né? Esse auto de infração está fluindo no estado, na federal, no município ou lá na Receita Federal. Se você fizer um recurso administrativo, você consegue suspender a exigibilidade do crédito tributário? Sim. Sim ou não? Sim. Só que ao invés de recurso administrativo, pode estar o nome impugnação ao auto de infração. E auto de infração é algo administrativo. Você impugnar é ir contra. A impugnação ao auto de infração é a mesma coisa. Você consegue a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Outra coisa, né, uma defesa administrativa. Então a expressão defesa administrativa, impugnação ao auto de infração ou recurso administrativo ao auto de infração, tudo isso são situações que demandam aí, não é que demandam, né, demonstram que o crédito, né, que a administração pública tem para com você de cobrar tributo será suspenso. Você tem benefícios com isso. Se você deve para a administração pública e faz isso, você pode inclusive participar de um processo de licitação, mesmo devendo para a administração pública tributo. Rafael, eu não consegui decorar os 3 nomes que você falou. Não é questão de decorar, eu procurei nomes diferentes para você entender. Recurso administrativo é a mesma coisa que impugnação administrativa, é a mesma coisa que defesa administrativa, tá? São situações que mostram que você está indo contra o poder público ao cobrar algo de você indevidamente, tá? Essa é uma ideia da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, beleza? Bom, outra coisa é o seguinte, se uma empresa, você tem uma empresa, ela faliu, o simples fato da sua empresa falir já pode cobrar a tua pessoa física ou não? Não. Ó, então você não entendeu? Pensa o seguinte, ó, o que é a criação de uma pessoa jurídica? Você cria uma pessoa jurídica para que eventualmente no futuro, se ela quebrar, você não perca seus patrimônios, suas coisas pessoais. Por exemplo, imagina que você está trabalhando, aí você comprou uma casa, ó que legal, comprou uma casa. Está trabalhando e comprou um carro, ó que legal. Aí de repente você compra outro carro, você fala, cara, tá legal a minha vida, mas acho que eu tenho que dar uma segurada, porque, veja bem, se eu estiver devendo para os meus credores, eu posso perder minha casa, meu carro, tudo, eu posso perder tudo. Então o que eu vou fazer? Eu acho que eu vou vender um carro e vou catar o capital desse carro e vou fazer uma pessoa jurídica. Então o que eu posso fazer? Eu investindo dinheiro em um lugar, eu posso criar uma pessoa jurídica. Então você é esse carinha aqui, ó. O que é uma pessoa jurídica? Pessoa jurídica é tipo, lembra o robozão do Power Ranger, certo? Robozão do Power Ranger. Ora, você pode ficar aqui dentro protegido. Se o robozão morrer, os Power Rangers morriam quando o robozão quebrava? Não, eles saem andando e vão embora.
certo? Então a ideia é essa, a pessoa jurídica, se ela quebrar, não é diretamente que você não jurídica quebrar, não significa que você vai atingir o patrimônio pessoal dos sócios. Não significa isso, você entendeu, gente? Você tem medo de pessoa jurídica? Isso aqui, ó, robozão, tá? Se quebrar o robozão, não vai diretamente aqui, a não ser que você comprove que alguém estava fraudando. Mas a regra é, quebrou a pessoa jurídica, isso aqui é fácil, não vai diretamente no patrimônio pessoal. Não tem como ir, tá? A gente tem que dar uma seguradinha. Outra coisa importante, você sabe o que é isenção de tributos? Você paga tributo ou não paga quando é isento? Não paga. Se você não conseguiu responder isso, você não está prestando atenção no que eu estou falando. Tá? Quando nós temos isenção, você paga tributo ou não paga? Não paga. Não paga, gente. Isenção não paga. Imunidade, paga? Não. Alíquota zero, paga? Não. Não. Certo? Não incidência, paga? Não. Então o que é imunidade? Imunidade é previsto onde? Constituição. Isenção é previsto onde? Leis. Leis dizem que a pessoa que tiver problema de espondilite anquilosante, problema na coluna, não vai pagar IPVA. Aí vem uma lei e fala o seguinte, pessoas que tiverem escolas e que cuidarem de mais de 100 crianças vão ter isenção de tal tributo. Opa, se eu tenho uma escola e cuido de 100 crianças, eu tenho isenção de tal tributo. Só que olha só, eu tenho isenção se eu cuidar de 100 crianças. Agora veja bem, a condição para que eu tenha essa isenção, ou seja, a condição para que eu não pague esse tributo é cuidar de 100 crianças. Aí eu cuido 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí a administração pública fala assim, vou cobrar seu tributo. Ah, como assim? Eu só cuidei das crianças porque eu achei que eu ia ter isenção tributária. Agora eu não sou bonzinho não, tá? Agora o bonzinho é o CIP, o S, tá? Agora eu mudei. Criou-se lá, a pessoa que tiver escola e cuidar de 100 crianças vai ter isenção tributária assim, assim, assado. Aí, opa, não vou pagar tributo. É igual a Rede Globo. Você acha que Criança Esperança, não tem nada de Criança Esperança, que lá é o quê? O dinheiro que eles arrecadam lá, tipo, é tudo para o quê? Para tipo de isenção tributária. O dinheiro que eles arrecadam lá é o seguinte, o que eles deixam de pagar de tributo dá 10 vezes o valor daquela isenção da arrecadação do Criança Esperança. 10 vezes. Então, tipo o quê? Eu coloquei uma condição. Qual que é a condição? A condição é o seguinte, se você cuidar de crianças, você vai ser isento de tributos. Que beleza, ó. Ó que beleza. É uma condição. Beleza. Agora eu cuido de 100 crianças e não sou isento de tributos. Você acha certo isso? Olha, qual que era a condição para que eu não pagasse tributo? Cuidar de crianças. Eu pego, estruturo tudo de novo na minha escola, crio uma sala nova, compro cadeirinha, contrato psicólogo para cuidar de criança, faço tudo isso para ter direito à isenção tributária. Aí, de repente, a administração pública vem e tira essa isenção. É certo isso? Não, tem que ter o quê? Tem que ter uma conversa prévia. Tipo, uma isenção com condições, se eu cumprir as condições, eles não podem arrancar do nada essa isenção. Isenção é um benefício, tá? Isenção é um benefício. A alíquota zero é uma porcentagem, tá? Só que é uma porcentagem que é feito vezes a base de cálculo. Mas como a alíquota é zero, qualquer coisa vezes zero dá zero. Então a alíquota zero é você não pagar tributo. Beleza? Bom, outra coisa. Agências reguladoras, tá? De novo, agência reguladora. Ó, bem fácil isso daqui, presta atenção. Ó, o exemplo que eu vou dar agora é bem simples, ó. A administração pública não dá conta de cuidar da telefonia pública do país. Então ela passa para Oi, para TIM, para Vivo e para Claro. Só que é o seguinte, a União busca o bem comum. A administração pública, né? A administração pública busca o bem comum, independentemente da vontade do particular. Só que a Oi, a TIM, a Vivo e a Claro busca o bem comum ou busca dinheiro? Dinheiro. Então isso aqui é uma ideia de liberalismo. Só que esse liberalismo já deu errado um dia na história da humanidade. Então o que a gente precisa fazer? Um novo liberalismo. Agora, eu vou fazer o quê? A União, ela cria uma autarquia de regime especial, tá? Denominada autarquia, mas é de regime especial. Então é uma agência nacional, né? De telefonia. A Anatel, ela olha e fiscaliza o trabalho dessas porra aqui. Agora imagina o seguinte, imagina que esse cara, o diretor de uma autarquia, ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo. Ele é justamente pago para cuidar das coisas certas. Imagina se ele pegar o presidente envolvido nesse escândalo. Você concorda que nós temos cargos de livre nomeação e livre exoneração. Eu posso colocar você e meter o pé na tua bunda ao mesmo tempo. Só que pensa, tem lógica o diretor de uma autarquia ser de livre exoneração? Não, porque se ele descobrir que o chefe do Poder Executivo está envolvido com o rolê, ele não pode mandar o cara embora. Ele fala, gente, o chefe do Poder Executivo está envolvido com o rolê. Ele é corrupto. O que o chefe do Executivo vai fazer? Meter o pé na bunda dele. Então, por que é que detentores, né, diretores de agências reguladoras, eles possuem mandato fixo? Para que eles possam trabalhar com liberdade. Se ele encontrar um governador, um prefeito ou um presidente corrupto, não tem problema. Ele fala,
e ele não vai ser mandado embora, ele vai ter um mandato fixo. Você entendeu, gente? Então, ó, isso é uma agência reguladora. Espero que você tenha prestado atenção, que não é difícil, tá? Esse é o conceito mais fácil de agência reguladora. Você pode colocar, eu não conheço outros, mas pensa, ó, União, coloca aqui electro, raios de trovões e flashes. Tá? Aí você coloca isso aqui em empresas de eletricidade. Aí você coloca a União, pega e cria o quê? A ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, que é uma autarquia para regular essas outras aqui. Certo? Essa é a ideia do neoliberalismo. Beleza? Bom, vamos juntos. É possível, gente, um procedimento administrativo disciplinar sem sindicância? Sim. Então vamos lá, Rafael não lembra o que é isso. Tá? Então nós temos um procedimento administrativo para que você mande embora alguém se ele cometeu uma infração. Aí eu disse que nós temos o procedimento administrativo, que ele é mais rígido, tá? E a sindicância, que é mais pequenininha. Aí eu disse uma vez, gente, para você fazer o PAD, não precisa da sindicância. Tá? Então você pode ter um procedimento administrativo disciplinar, com comissão julgadora, garantida a você o contraditório e ampla defesa, e sem precisar, tá, de ter tido uma sindicância anteriormente. A sindicância é como se fosse um procedimento administrativo disciplinar menor. Tá? Um não precisa do outro. Então me responde. O procedimento administrativo disciplinar prescinde de sindicância? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Tá? O procedimento administrativo disciplinar prescinde de sindicância? Verdadeiro, porque a palavra prescinde significa o quê? Não precisa. Então, o procedimento administrativo disciplinar não precisa de sindicância. Tá? Beleza. Vamos lá. Existe um conceito, pessoal, que é sobre desapropriação. Vocês já aprenderam algumas coisas sobre desapropriação? O que eu queria que vocês tivessem em mente é que a desapropriação ela tem a fase que declara e a fase que executa. Quem declara é a direta, quem executa é a indireta. A indireta e os delegatários, certo? Os concessionários podem sim executar, tá, a desapropriação. Beleza? Então imagina, só você imaginar, quando a Eletro vai passar aqueles cabos de rede, aqueles negócios para segurar energia. Eles colocam no meio do teu sítio e passam no meio dele? Passa. O meu tio perderam um sítio em Piguá. Era um sítiozinho pequeno, de 6 alqueires, mas passou bem no meio do bagulho. Então aí você não pode ter seringueira de baixo nem dos lados. Então perdeu o bagulho quase tudo. Certo? Eles fizeram uma proposta, aí meus tios não aceitaram, entraram em juízo, mas em juízo você discute uma única coisa, o valor da desapropriação. Você não discute se você vai ficar com a propriedade ou não. Você só discute o valor da propriedade que eles vão pagar. Só isso. Você discute só o valor. Vocês entenderam, gente? Na desapropriação você não discute se você vai ficar ou não com o bem. Só o valor, se você não concordou com ele. Beleza? Bom, outra coisa importante. Rapidinho, eu vou colocar 3 frases aqui. Eu gostaria que vocês entendessem. Se vocês não entenderem, aí vocês têm que perguntar para mim. O primeiro é o seguinte. Vou falar. O controle de mérito. O controle de mérito, né, existe em todos os atos administrativos? Verdadeiro ou falso? Essa é a primeira. A outra. O Poder Judiciário jamais analisará o mérito do ato de um administrador? Verdadeiro ou falso? A outra. O Poder Judiciário jamais analisará o mérito de um ato? Verdadeiro ou falso? Rafael, fiquei com dificuldade nessas frases. Então, vamos lá. Primeira frase. O Poder Judiciário jamais analisará o mérito do ato de um administrador. Isso é verdadeiro ou falso? É verdadeiro. Porque o Poder Judiciário não vai analisar o mérito do ato de administrador. Por quê? O que é mérito, Rafael? Mérito é oportunidade e conveniência. Imagina o seguinte, o Poder Legislativo faz uma lei orçamentária anual para mandar dinheiro para a educação. Quem vai aplicar o dinheiro na educação? Quem é o cara que administra as coisas no país? Fala que é o Poder Executivo, pelo amor de Deus. Tá, o Legislativo ele faz o quê? Ele cria lei. E o Executivo executa. Então, se veio dinheiro para educação, quem é que vai aplicar o dinheiro na educação? Executivo. Aí você pode colocar presidente, governador ou prefeito. Tá? Agora vamos lá. O prefeito, ele é a melhor pessoa para saber onde é que aplica o dinheiro na educação. Porque se essa escola aqui do Acre, ela tem carteiras velhas, não tem ar-condicionado e os professores vivem falando errado. Certo? O que é que eu vou fazer? O que o prefeito vai fazer? Ele vai comprar carteira nova, ar-condicionado ou capacitar os professores que vivem falando errado? Rafael, cada um pensa uma coisa, concorda? Cada um pensa uma coisa. O que ele vai fazer? Ele vai capacitar os professores ou comprar barquinho para as crianças chegarem na escola? Você concorda o que é mais conveniente e oportuno? Ar-condicionado ou crianças na sala de aula?
Crianças na sala. Então, ao invés de ele comprar lá 20 mil ar-condicionado, que acontece, a prefeitura do não sei o que da cidade comprou 20 mil ar-condicionado. Aí não tem ninguém nem na sala de aula. Então precisava do quê? Precisava ter tido o quê? Um barquinho para levar as crianças na sala de aula. Então, a aplicação do dinheiro é mérito do administrador. Gente, essa palavra mérito é muito fácil, cara. Mérito é oportunidade de conveniência. Isso que é mérito. Mérito é oportunidade de conveniência. Tá fácil para você? O judiciário, velho, cuida da vida dele. O poder judiciário cuida do mérito dos seus próprios atos. O poder judiciário cuida do mérito dele. Qual que é o mérito do judiciário? Procedência ou improcedência de uma ação. Você concorda? Esse é o mérito. Isso aqui, Gustavo? O mérito do judiciário é esse, ó, procedência ou improcedência. Esse é o mérito do Poder Judiciário. Ele vai conceder ou não algo. É isso que ele vai fazer. É isso. O Poder Judiciário concede ou não. Esse é o mérito dele. Então, o Poder Judiciário analisa mérito de algum ato? Quais? Os dele. Os dele. Agora, e o Poder Judiciário analisa o mérito do ato de um administrador? Não. Esse aqui escolhe. Agora, vamos lá, de novo. Mais uma coisa. Essa, pessoal, é a regra e ela é assim. Primeiro você decora a regra, muito. A exceção é uma coisa simples, mas é uma coisa meio que lógica. Ó, se vem R$1 milhão para comprar carros para o hospital municipal, tá? Tem 10 hospitais municipais em São Paulo. Veja bem, o prefeito que escolhe se vai comprar Fiat, Volks ou Hyundai, não é ele que escolhe? Ele escolhe, você concorda que é ele? Sim. É ele que vai escolher, ele vai fazer um processo de licitação e vai ver qual é a melhor proposta, não é isso que ele vai fazer? Então, ó, tem vários tipos de carro, ele compra o que ele quiser. Agora, veja bem, ele compra tudo carro usado e uma Ferrari para ele andar. Tem lógica? Não tem, não. Opa, aí ó. Mas ele que escolhe, Rafael, eu sei que ele que escolhe. Ele que escolhe desde que esteja dentro da moralidade administrativa. Então, ele que escolhe sim. Então, o Poder Judiciário jamais analisará o mérito do ato de um administrador. Você não pode ter medo dessa frase. Só que é o seguinte, desde que esteja dentro de onde? Da moral. Moral, eu não posso comprar uma Ferrari e 10 carros da prefeitura valendo R$5 mil. Não posso. Certo? Eu tenho R$5 milhões, é para gastar o quê? No transporte da cidade. Beleza? Então, o Poder Judiciário jamais adentrará no mérito do ato de um administrador. Verdadeiro. Desde que não esteja ofendendo a moral administrativa, senão ele pode entrar sim. Aí outra coisa. O controle de mérito, tá? O controle de mérito. Ou seja, a oportunidade de conveniência existe em todos os atos administrativos? Não. Qual que é o ato que não tem? Quando ele for vinculado. Um ato vinculado não existe oportunidade de conveniência, não existe escolha. Se a pessoa tem 75 anos de idade, o chefe da repartição escolhe se ela fica trabalhando ou não escolhe? Se a pessoa tem 75 anos, o chefe não escolhe, tem que sair. Você tem 75 anos, você é mais eficiente que todo mundo, mas você não pode ficar trabalhando aqui. Tá, você vai sair. Vocês pegaram essa, gente? Beleza, maravilha, tá? Ó, fica firme que se vocês tiverem perseverança, tá? Nós vamos fazer uma revisão que você vai pensar que vai estar colando para a prova, tá? Tô te falando, isso acontece, tá? Vamos lá. E esse dia, mano, que eu tinha gravado um vídeo esse tempo atrás, de uma amiga minha que tinha ficado com 5,95 na prova da OAB. Aí eu fiz o recurso, né? Falei, gente, mas eu fui meio louco, né? Falei, vou fazer o recurso, não sei o que, depois a gente aprovar, eu vou mostrar. E deu certo, graças a Deus, se não der certo, ia dar ruim, né? Mas, o que eu tinha certeza que ela ia tirar ponto, ela não tirou. Eu recorri de uma coisa que era certeza que ela tinha direito, eles não deram. E se ela tivesse. Eu recorri de outras duas que ela não tinha tanto direito assim. E deram. Então por isso que eu falo, tem que fazer recurso, gente. Tem que fazer recurso. Se tiver na segunda fase da B, não passou, não desespera não. Faz recurso porque você pode ganhar. Tá? Ela ganhou porque ela tinha que ganhar, caralho. Tá? Mas o que ela tinha mesmo direito, não deram. Mantenha a nota. Nota mantida. A resposta é essa. Ponto. Certo? Então, ó, as outras ela ganhou. Então isso é legal. Tá? Isso é legal. Então vamos lá, firme e forte. Outra coisa, é o seguinte, se o teu cliente, você foi contratado, você é um advogado e você foi contratado para trabalhar para um cara da Lava Jato. Os caras da Lava Jato, eles não têm problema para arrumar dinheiro para pagar você, certo? Arruma dinheiro facinho, aparece de uma doação, de um partido político, uma doação vem para você. Tá? O povo doou para o partido político. Eu nem sei como é, você sabe como é que doa dinheiro para o partido político ou não, você sabe? Mas é uma doação violenta que eles recebem lá, é muita doação. E não sei como, né? Mas enfim, o que eu quero que você entenda. Imagina que um cara da Lava Jato, ele te procura, ele dá 10 milhões de reais para você cuidar do processo dele. O honorário convencionado é de 10 pau. Você aceita e trabalha para o cara 7 dias. Aí ele conversa com o primo dele faz por 3 milhões. Ele chega com você, Rafael, eu vou revogar o mandato, cara. Você fala, beleza, tô tranquilo. Por quê? Porque eu vou ficar com os 10 milhões. Não vou trabalhar e vou ficar com 10 milhões. Por quê? Porque quando nós tivermos um honorário convencionado e o cara dá 10 pau para você, é 10 pau. Porque nesses 10 dias que
que você trabalhou para ele, o caso dele era tão complicado que você deixou outros casos só para trabalhar no caso dele. Você deixou outros caras da Lava Jato. Você não ficou com esses 10 milhões, melhor dizendo, vamos lá. Ela vai me pagar 10 milhões para mim. Eu trabalho por 10 dias. Só que no meio disso, veio ele me pagar 3, veio ela me pagar 2, 3, 2, 1. Eu não peguei o de ninguém. Por quê? Porque o dela já é de 10 pau. Eu vou me perder, não vou dar conta de fazer serviço bem feito. Então eu dispenso outros por causa dela. Agora, tem cabimento eu perder os outros à toa? Não. Então, no honorário convencionado, tá, pessoal? Ele vai ser pago integralmente. O honorário convencionado não é honorário sucumbencial. O honorário sucumbencial você recebe na proporção do seu trabalho. O honorário sucumbencial você recebe na proporção do seu trabalho. Isso aqui é bem fácil. Agora, o convencionado não. O convencionado você recebe tudo. Claro que no convencionado também fica escrito o tanto que você vai receber. Por exemplo, Rafael, você cuida, se o processo acabar na fase de inquérito, eu te dou 2 milhões. Se o processo acabar com juiz, com sentença de primeiro grau, eu te dou 5 milhões. Se o processo acabar no STF, eu te dou 10 milhões. Isso é honorário o quê? Convencionado. Eu convencionei que até o inquérito era 2, que até o juiz era 5 e até o STF era 10. É convencionado. Mas a regra é a seguinte, o cliente revogou, você fica com todo o dinheiro ou não? Sim. Isso é do convencionado ou do sucumbencial? Convencionado, porque o sucumbencial é proporcional. No caso... Vou falar. E ele tem que pagar na hora se ele revoga, é isso? Não, aí ele vai pagar o jeito que combinou, né? O jeito que combinou. Mais ou menos assim, não vai... Isso, vai pagar de acordo com, tipo, um ano parcelado, mas ele vai ter que pagar. Tem que pagar. Nesse caso dos convencionados assim, até o inquérito tanto, até a sentença tanto. Se ele revoga no inquérito devido à quantia do inquérito ou no final do processo? Como? Tipo assim, total, né? A quantia total, tipo assim... Não, depende do que tiver convencionado, tipo 10 milhões, 5, até aqui a 3, 2, 1. Mas tipo assim, até o final do inquérito você recebe 2 milhões, até o final da sentença... Beleza, é o que eles combinaram. 5 milhões, até o final do recurso 10 milhões. Aí vamos supor, o cara revoga no inquérito, eu vou receber até a primeira parcela de 2 milhões, porque ele revogou no inquérito ou no final total? Eu não entendi. Fica o que combinou, o que eles combinaram que prevalece. O total, é até tanto, mas se deu certo, 10 milhões, é o que eles combinarem.